Uma viagem recente que eu fiz, passando de avião sobrevoando uma região de umas cordilheiras, eu fiquei viajando, olhando pela janelinha, assim, aquele monte de montanha branca gigantesca, assim. Aí, de repente, o piloto dá o sinal e fala que a gente estaria passando à nossa esquerda, né, sobre o ponto mais alto do mundo, o topo do mundo, que seria o Monte Everest. E aí eu olhei aquilo e falei assim, cara, como é que pode alguém, num belo dia, acordar e falar assim, vou subir 8.849 metros de altitude, passando frio, sede, às vezes aquelas tempestades loucas, 10 semanas, aquela exposição maluca de condições extremas, 540 horas de subida, isso se nada der errado, se for tudo muito, muito, muito bom, assim, né, sabe? E eu falei, como é que alguém tira motivação, ou como é que ela acredita que ela consegue fazer isso, assim? Como é que parte esse pensamento, da onde que vem essa ideia? E da mesma maneira, como é que alguém pensa assim, vou correr 42 quilômetros? Obviamente não é do nada, né? Alguma motivação interna ela cria ou ela acredita e que ela seja capaz de desempenhar aquilo, que ela consiga realizar aquela tarefa. Você conseguiria, por exemplo, subir o Everest ou então correr uma maratona de 42 quilômetros, 195 metros? O Monte Everest eu nunca pensaria em subir, eu acho que na verdade eu não tenho essa capacidade. Uma maratona, embora eu não treine, eu acredito que se eu me esforçar para isso, se eu treinar, eu acho que eu consigo desempenhar isso. Talvez leve um pouco de tempo, tenha que treinar bastante, mas já é mais viável, embora eu não queira nesse momento isso. Ou então tem gente que não consegue resolver uma equação, ou não se sente capaz de resolver uma equação matemática. Isso aqui é mais fácil, mas hoje já não sei mais resolver. Algumas pessoas ainda não se sentem capazes de falar em público, de apresentar em público, né? Eu sempre tive um pouco essa dificuldade de falar em público e tudo mais, né? Mas a gente sempre fui tentando sempre encarar isso e superar. E de repente esses dias recebo uma mensagem no japonês e fala assim, quero que você apresenta no Fisiortopedia uma palestra sobre uma aula sobre catastrofização, uma aula sobre autoeficácia, e aquele dedinho apontando, japonês, eu falei, cara, tem que obedecer, né? Tem que obedecer. Mas naquele momento eu ativei até meu modelo de medo e evitação. E aí eu ativei ali aquela ansiedade, aquele medo, eu falei assim, não, acho que eu não vou fazer. E aqui para a gente contextualizar, esse daqui é o Johan Vlahn, é o cara que desenvolveu ali o modelo de medo e evitação da dor. E aí, mais uma vez, eu tenho que falar mal da Ana Maria Siriani, que senão não seria eu. Aí a gente estava num congresso em Boston, e aí esse cara estava lá, um cara, né, super conhecido na pesquisa, e a Ana Maria Siriani falou assim, eu falei assim, poxa, Ana, vamos fazer uma brincadeira com ele, tirar uma foto fazendo medo e evitação? Ela falou assim, vamos. Eu falei assim, não, mas eu tô brincando, esquece isso e tal. E ela me levou lá na frente do homem e mandou eu fazer a foto com ele. E aí então a gente começou, a partir disso, a descrever o primeiro modelo de medo e evitação com fotos, né? Que tá aí um exemplo para vocês. Mentira, não acredita nisso não. Mas enfim, eu despertei esse momento onde eu tinha medo e evitação, mas aí eu confrontei de certa maneira e me baseei nas minhas crenças de que eu talvez fosse capaz sim de realizar aquilo, empenhei meu esforço e estamos aqui falando hoje, né? Dessa mesma maneira, tem pessoas que elas não conseguem confiar na capacidade de gerenciar a dor, né? Ou de aliviar a dor ou controlar a dor, né? Algumas pessoas também não acham que são capazes de fazer as suas atividades, levar a sua vida apesar da dor, de cumprir uma tarefa como, por exemplo, um exercício físico ou uma atividade social, andar no shopping por 1 hora. Tem algumas pessoas que elas estão num estado ou num momento onde elas contestam essas crenças e não conseguem de fato desempenhar, porque já tem esses pensamentos prévios. Bom, eu sou o Gabriel Comério e a gente está falando sobre autoeficácia. É tudo isso que eu apresentei para vocês no início. Se diz as nossas próprias crenças de que somos capazes de desempenhar com algum bom desempenho, com alguma boa repercussão, alguma tarefa, alguma demanda. E hoje, o objetivo dessa aula vai ser entender o conceito da autoeficácia a partir dessa história, do conteúdo histórico dela, do que forma a autoeficácia, alguns aspectos gerais e também o papel que ela tem nos processos de modulação da dor. Então, é um construto que pode positivamente contribuir para o alívio da dor, ou então da intensidade, do sofrimento e outras esferas que cercam a dor. E é isso tentando não ser muito chato, né? Porque às vezes os conteúdos históricos, conteúdos mais teóricos acabam sendo um pouco chato, mas a gente vai brincar um pouco com isso também. E por último, como a gente pode avaliar e aplicar os domínios da autoeficácia na prática clínica com os nossos pacientes.
Na parte 1, então, vamos contextualizar a autoeficácia e descrever um pouco da sua origem e associação com a teoria social cognitiva do Albert Bandura. Na parte 2, vamos ver correlatos da autoeficácia e também a autoeficácia como um mediador da dor. Na parte 3, vamos avaliar a autoeficácia através de questionários ou então de perguntas abertas, além de entender como as fontes de autoeficácia acontecem para poder fortalecê-la e como a gente pode usar isso, como a gente pode usar essas fontes de autoeficácia junto com as estratégias de enfrentamento, as coping skills, para poder intervir com os nossos pacientes. E na última parte, vou apresentar um breve relato de caso, que foi tema do meu TCC, da UFSCar, e, além disso, como a gente pode enxergar a autoeficácia dentro de um critério para alta, como a gente pode interpretar isso. De que maneiras aprendemos? Existem algumas formas que nosso cérebro aprende, né? Duas delas são os mecanismos observacionais, ou aprendizagem observacional, e uma outra seria uma aprendizagem ativa, além de outros modelos de aprendizagem que vocês vão ver ao longo do curso. Um vídeo aqui para a gente exemplificar um pouco como que essa aprendizagem observacional pode acontecer e que vai embasar um pouco do que a gente vai falar dentro da teoria social cognitiva e da autoeficácia. Bom, não é um vídeo muito agradável de se ver, mas ele leva a gente a pensar que muitas das vezes a gente pode aprender por observação, né? Por espelhamento, a gente observando atos ou comportamentos de outras pessoas pode influenciar, é uma das coisas que pode influenciar também nos nossos comportamentos. Para falar disso, a gente tem que falar então do Albert Bandura, que é esse psicólogo canadense, onde ele baseou a maior parte das pesquisas dele ao longo da vida, e a gente está falando lá disso na segunda onda da onda cognitivo-comportamental, lembra? Então o Bandura ele se baseou bastante nos estudos de comportamento, né, mas focando muito nos aspectos relacionados à motivação, né, às ações humanas e os pensamentos. Então nessa época onde ele estava ali, junto com aqueles outros autores da segunda onda, falando sobre a questão cognitiva, influenciando também dos nossos comportamentos, ele criou então uma teoria que ele chamou de teoria de aprendizagem social, como que através da modelagem das experiências vistas de outras pessoas, a gente poderia também modelar os nossos comportamentos. Então, nessa fase da psicologia, ali, por volta da década de 60, 70, né, a gente começa a entender que a gente sai de uma visão um pouco mais unilateral, unidirecional em relação aos nossos comportamentos e começa a assumir também os aspectos psicossociais, né? Então dá esse caráter mais dinâmico, digamos assim, que contempla a cognição, o ambiente e o comportamento. Então os nossos comportamentos seriam, na verdade, essa inter-relação entre cognição, o próprio comportamento, os aspectos comportamentais e os aspectos ambientais. E aí, essas esferas, segundo Bandura, elas se interrelacionam, né, o que formaria uma reciprocidade triádica, ou seja, um complementa o outro, um alimenta o outro, um ajuda a formar o outro, né? E aí, mais tarde, ele começou a chamar essa teoria de teoria social cognitiva, é o que a gente vê hoje em dia na literatura sendo utilizado. Dentro dessa ideia de teoria social cognitiva, nessa interação entre essas esferas, a gente poderia pensar assim que os fatores cognitivos
são aqueles que estão relacionados aos conhecimentos da pessoa, à história prévia, como ela pensa, né, as expectativas que ela gera e as atitudes. Os fatores ambientais são aquelas relacionadas às normas ambientais, ao acesso à comunidade, às influências que os outros e o próprio ambiente têm sobre o sujeito. E os fatores comportamentais, como as ações, né, que a gente toma mediante a um evento, a uma situação, e as nossas próprias habilidades. Né? E os comportamentos aqui, para eles, não são apenas reflexos, como se falava na primeira onda. E aí, o que é importante a gente entender isso, que embora naquele vídeo a gente vê que as crianças elas acabam modulando o comportamento, né, baseado no que os adultos fazem, então nesse espelhamento, apesar disso, nós somos seres capazes de gerenciar os nossos próprios pensamentos. Nós somos seres ativos e não passivos em relação aos pensamentos e à proporção que se dá aos nossos comportamentos, né? E a isso ele chamou de agência humana, justamente essa capacidade intrínseca que a gente tem. Não é porque um pai ele fuma que a criança necessariamente vai fumar, porque ele observou o pai fumando. Não é porque um pai é agressivo, ou enfim, que ele vai ter agressividade. Pode existir um terreno para que aquilo aconteça de fato, mas o fato da gente ter intencionalidade, nós somos proativos, nós temos capacidade de fazer as nossas próprias escolhas. Nós temos capacidade de antecipar eventos e medir as consequências daqueles eventos. A gente é capaz de ter autorreatividade, que é modular aquilo que a gente está fazendo para poder reavaliar se aquilo é benéfico ou não e fazer essa autorreflexão. Né? Então, essa capacidade intrínseca que a gente também tem, que ele chamou de agência humana, vai ajudar a modular esses comportamentos, mesmo aqueles que foram observados por outras ou de outras pessoas. Então, isso dá esse caráter onde a gente tem o controle da nossa própria vida. E aí, as crenças de autoeficácia, elas passam a ser, dentro desse conjunto de comportamentos, uma fonte crucial para poder agir, para poder fazer com que a gente tenha essa ideia se a gente deve agir ou não agir. Né? Por exemplo, numa situação dessa, ou como se comportar. O conceito da autoeficácia, ele vem muito em paralelo, então, com o conceito da teoria social cognitiva. Uma é independente da outra, mas quando elas estão juntas, uma acaba fortalecendo muito mais a outra. A gente consegue entender melhor a autoeficácia quando a gente entende esse modelo da teoria social cognitiva, que foi proposta lá pelo Bandura em 77, né? Essa proposta do termo autoeficácia, nesse trabalho que ele publicou numa revista importante da época. Portanto, quando a gente pensa assim, agir ou não agir? Eis a questão. Isso vai depender muito de como a autoeficácia está influenciando essas escolhas que nós fazemos. Né? Então, por exemplo, quanto tempo que eu vou empenhar de esforço mediante uma dificuldade, né? E se tiver alguma barreira, alguma limitação, eu vou desistir ou vou perdurar, vou persistir nesse objetivo? Né? E se alguma coisa, algum evento de fato acontecer, será que eu vou abandonar de vez ou eu vou tentar ir um pouco mais à frente, né? Não vou acabar interrompendo aquele meu objetivo. Então, a autoeficácia, de fato, ela pode influenciar nessas escolhas que nós fazemos. Por exemplo, imagina uma pessoa que acordou pela manhã com uma dor lombar. Né? Foi levantar, já começou a sentir aquela limitação, bloqueio no movimento. Ela pode ter uma escolha de ficar ali na cama e não reagir, alimentar um pouco mais ali aquela disfunção, não se comportar tomando a frente da situação. É o que a gente chamaria então de uma baixa autoeficácia. Ele não acredita, ele não crê que ele tem a capacidade de melhorar ao longo do dia se ele começar a se movimentar. Ele não consegue ter essa crença de que ele é capaz de gerenciar o sintoma naquele momento. Já se essa pessoa fala assim, não, vou pensar aqui, ó, algumas vezes que já aconteceu isso comigo, eu me levantei, movimentei, ao longo do dia ele estava dolorido, mas depois foi soltando, foi aliviando. Então isso acontece com muitos pacientes nossos, né? Alguns acabam falando assim, quando eu começo a me movimentar eu melhoro. Outros já nem tentam fazer isso. Então aqueles que têm essa capacidade ou tentam gerenciar, acreditam nisso, eles acabam sendo classificados, hoje a gente diz que eles têm uma alta autoeficácia. Auto de próprio, autoeficácia. E a alta quantitativamente, falando que ele tem uma boa autoeficácia. Muito bem, então chegamos a esse momento, a definição de autoeficácia, ela já sofreu algumas modificações pelo próprio Albert Bandura,
mas em 97 ele chegou ao que a gente tem hoje de mais, que mais completa, né, a definição desse construto, que seria a percepção de autoeficácia se refere às crenças de alguém em sua capacidade de organizar e executar cursos de ação requeridos para produzir certas realizações. Então, a percepção de autoeficácia é uma questão que se refere à nossa crença de que somos capazes de desempenhar com algum certo nível de bom desempenho aquela tarefa ou aquela atividade. Chegamos então ao fim dessa primeira parte sobre a autoeficácia, então é importante a gente conceituar para a gente conseguir entender o que vem pela frente. Até o próximo bloco. Obrigado!